Será que eu posso ou devo exercer a minha mediunidade na minha própria casa? Ou eu só devo exercer a mediunidade em um centro espírita, em um local preparado para isso? Esse é o assunto de hoje aqui do canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Marota e se você gosta de espiritismo e espiritualidade, esse aqui é o canal, você vê o lugar certo. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário. E vamos ao vídeo de hoje. Nos anos mais recentes da doutrina espírita e nos centros espíritas kardecistas, se divulga a ideia de que a gente não deve trabalhar a mediunidade fora da casa espírita, não deve trabalhar a mediunidade em qualquer lugar e não deve trabalhar a mediunidade dentro de casa, dentro da sua residência. Por outro lado, Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, onde ele ensina as pessoas a serem médiuns. Ele ensina as pessoas a fazerem reuniões mediúnicas, a fazerem invocações e dá todas as instruções necessárias para que uma pessoa exerça a mediunidade. E lá na época de Kardec, a mediunidade, obviamente, na maioria dos casos, ela era exercida na casa de alguém. Os grupos mediúnicos eram feitos originalmente nas casas das pessoas. E com o tempo, pouco a pouco, passou-se a fazer isso em outros locais. Foram criando-se certos centros espíritas ou as sociedades espíritas e aí alugavam-se salas para se fazer esse tipo de coisa. Então, afinal de contas, a gente deve ou não deve exercer a mediunidade fora das casas espíritas? Por que eu não devo fazer isso na minha própria casa? Muita gente critica esse entendimento, essa restrição de só dar a passividade, só exercer a mediunidade nos centros espíritas. Isso é uma ideia mais recente, que veio principalmente depois do Chico Xavier, né? Depois que a doutrina se espalhou, a doutrina se tornou mais forte no Brasil e os centros espíritas concentraram essa população de médiuns. Mas e aí, o que eu faço? Devo ou não devo fazer em casa? Para quem ainda não sabe, eu trabalho como médium em uma casa espírita. E eu só exerço a minha mediunidade, eu só dou passividade dentro da casa espírita. Já até aconteceu de eu dar uma passividade fora da casa, quando eu era adolescente, quase adulto, ali da transição da adolescência para a fase adulta, mas eu nem sabia de fato o que estava acontecendo. E agora eu opto por só exercer a mediunidade dentro da casa espírita. E aí eu vou dizer por quê. Por que essa ideia? Se você começar a fazer uma reunião mediúnica na sua casa, você precisa se certificar de que você consegue se manter em equilíbrio espiritual, em bons pensamentos, durante todo o período da sua vida, durante todo o momento em que você não está exercendo essa atividade mediúnica. Porque veja bem, se você não consegue se manter em equilíbrio em casa, se você não consegue ser uma pessoa exemplar, um ser humano exemplar, um ser humano de bem, será muito difícil que você mantenha o ambiente da sua casa em equilíbrio. Normalmente, a gente faz o evangelho no lar para trazer equilíbrio para a nossa residência. Então, uma vez por semana, em um horário determinado, as pessoas fazem a atividade do evangelho no lar. E essa atividade ela tem um horário marcado e a espiritualidade vem para estar presente nesses momentos. E aí, se você não estiver bem, você vai fazer uma oração, vai ler o evangelho e aos poucos o clima vai mudando. Você vai se sentindo melhor. Então, se você precisa disso para manter o ambiente em equilíbrio, já é um dos motivos para você não exercer a mediunidade em casa. Eu mesmo não consigo me manter em equilíbrio permanente por muito tempo. Então, o que vai acontecer? Eu vou atrair, na maior parte do tempo, espíritos que não são boas companhias, principalmente nos momentos próximos à mediunidade. Nos dias que são próximos, normalmente os 2 dias anteriores da mediunidade, são dias em que eu fico muito mais instável, são dias em que eu me sinto muito pior.
E o evangelho no lar, é feito justamente nesses dias para tentar melhorar o equilíbrio. Então, se você passa toda semana em desequilíbrio, com pensamentos fora da religião, com pensamentos que não são de vibrações mais altas, a tendência é que você aproxime de você os maus espíritos. E aí, no momento em que você for dar a passividade, o mais provável é que você receba a comunicação desses espíritos que estão te acompanhando. O cenário mais provável, quando você exerce a sua mediunidade em casa, é que você não consiga se manter em equilíbrio. Já quando eu saio daqui desequilibrado para ir para um grupo mediúnico de desobsessão, eu sei que eu estou levando comigo alguns espíritos de vibrações mais baixas. E quando eu chego lá, é comum que esses espíritos deem comunicação. E eu até reconheço alguns pensamentos dos dias anteriores. Nesse momento, eu percebo que aqueles espíritos que estavam comigo, que estavam me influenciando, eles serão dispersados lá. Eu ficarei liberto deles naquele momento, digamos assim. Então, normalmente é isso que acontece. Quando eu entro na casa espírita, todo o ambiente está preparado. É um ambiente muito mais fortalecido. Eu não estou dizendo que você não pode fortalecer o ambiente da sua casa dessa forma. Mas a maioria de nós, no mundo em que nós vivemos, as coisas às quais nós estamos expostos nesse momento, fazem com que a gente baixe a nossa vibração. O país vive problemas de inflação, vive problemas políticos, o país está dividido entre A e B, existem guerras ocorrendo no mundo. Está muito difícil a gente manter um equilíbrio emocional, convivendo com as pessoas e na internet no dia a dia. Então é muito pouco provável que você consiga manter o equilíbrio na sua casa. É mais provável que você baixe sua vibração e atraia para você espíritos com vibrações inferiores. E que a cada comunicação mediúnica você não consiga exatamente se livrar desses espíritos, porque provavelmente não vai haver uma proteção adequada no seu ambiente doméstico. É claro que você pode trabalhar o seu ambiente doméstico da mesma forma que você trabalha um centro espírita. E com a frequência, com o padrão elevado das suas vibrações, ele pode ir se tornando um local mais equilibrado. Você pode fazer o evangelho no lar todos os dias, por exemplo, fazer um estudo recorrente da doutrina espírita, sempre rezar, de forma que você mantenha a sua residência como um local mais equilibrado, onde a espiritualidade superior está presente, e não deixe que isso se transforme em um local de vibrações negativas. O que eu estou dizendo é que é muito difícil que a gente consiga implementar isso. A maioria das pessoas não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu não recomendo que você faça grupos mediúnicos na sua própria residência, porque você provavelmente não será capaz de se manter em equilíbrio, de manter o ambiente com a proteção adequada e com o equilíbrio adequado. Já uma casa espírita que recebe a todo momento, várias vezes ao dia, palestras edificantes, aulas, grupos mediúnicos preparados, mentores espirituais, essa casa terá muito mais condições de receber espíritos de vibrações inferiores do que você na sua casa. E existem relatos de que os centros espíritas que foram fundados, principalmente os maiores e mais antigos, são pontos de iluminação de uma cidade, às vezes, como acontece aqui em Brasília. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas com vidência que descreveram a comunhão espírita do lado de lá, uma instituição muito maior, belíssima, que ilumina uma vasta área ali na Asa Sul. Inclusive, em um dos grupos mediúnicos, uma vez, um espírito quis demonstrar para mim qual era o nível de iluminação das pessoas aqui de Brasília.
E aí ele transferiu uma imagem, uma tela mental, que a gente diz, da comunhão extremamente iluminada, emitindo luzes em direção ao céu, iluminando uma área muito grande e toda a asa sul escura. E pequenos pontinhos na asa sul, 1, 2 ou 3 pontinhos espalhados de pessoas que tinham algum tipo de iluminação espiritual. E aí, por essa ideia que esse espírito me passou, eu digo que é muito difícil que você consiga manter um ambiente com uma fortaleza, um ambiente equilibrado e protegido como uma casa espírita de um nível desses. Lá você vai estar muito mais seguro. Mas não é só essa questão, não é só esse o problema. Quando você vai trabalhar em um grupo mediúnico numa casa espírita, é normal que as pessoas que estão trabalhando nesse grupo, elas tenham passado por algum tipo de requisito. É comum que essas pessoas já tenham estudado a doutrina espírita na casa por diversos anos, que tenham passado pela educação da mediunidade, ou seja, que elas já sabem o mínimo suficiente para trabalhar em um grupo mediúnico, o que devem e o que não devem fazer. Você sabe que são pessoas que estudaram mais tempo a doutrina, que têm uma noção melhor, uma formação melhor. E a espiritualidade acaba cuidando daquelas pessoas que não devem continuar no grupo. Naturalmente, essas pessoas vão sendo afastadas do grupo mediúnico, aquelas que não estão preparadas para o trabalho. E uma vez que você esteja no grupo mediúnico e venha uma comunicação, algo fantástico, caso um espírito tente mistificá-lo, tente te passar alguma informação que só você, que é um médium especial, vai receber, alguma revelação da humanidade. Quando isso for exposto num grupo mediúnico, é muito provável que os membros daquele grupo chamem a atenção sua e falem: olha, não é assim, calma, não comenta isso agora não, não fale sobre isso, guarda essa informação para você agora. Ou que eles te abram os olhos. Será mesmo que essa informação é verdadeira? Comigo aconteceu uma vez, teve um acidente de avião e apareceu um espírito dizendo que era o copiloto do acidente de avião, que tinha acabado de acontecer alguns dias antes. E na oração, uma médium de sustentação acabou comentando a respeito desse acidente, né? E pediu ajuda da espiritualidade. E aí veio um espírito se dizendo o copiloto. E ele me me fez dizer para o dialogador que o piloto estava drogado, que a culpa do acidente tinha sido do piloto. E aí? Será que eu acredito nisso ou não acredito nisso? Pela formação que eu tenho na casa espírita, o que eu fiz foi falar para o grupo o que aconteceu e ignorei completamente se era daquele acidente ou não. Eu poderia ter vindo para a internet, ter divulgado um vídeo dizendo que o acidente foi culpa do piloto que estava drogado, que o espírito do copiloto deu uma comunicação. E muito provavelmente eu teria acabado com qualquer chance de continuar a ser um médium confiável. É muito provável que esse espírito estivesse tentando me enganar. E por ter estudado lá na casa espírita, lá na comunhão espírita, por 3 anos e meio, por ter passado pela educação da mediunidade e até pela conversa do grupo depois da sessão mediúnica, a gente entende que esse tipo de informação ela pode ou não ser verdadeira, mas que isso não importa, que o que importa na verdade é que aquele espírito seja tratado e seja convencido a se melhorar. Nós estamos lá para tratar esses espíritos, salvo se for um grupo mediúnico de estudos, um grupo mediúnico científico ou de algum tipo de estudo, aí não, aí espera-se que haja uma revelação de alguma coisa que vai ser estudado por aquele grupo, o que não é o caso do nosso grupo. Mas imagina eu em casa, com poucas pessoas, ou sozinho, ou só eu e a família, nenhum outro médium. Se eu recebo uma comunicação dessas, com o tempo, a tendência é que eu vá, pouco a pouco, me deixando levar, deixando que o meu orgulho vença,
que o meu orgulho se sobressaia. E aí o espírito talvez dê uma informação verdadeira, dê uma outra informação verdadeira, até que você se ache um médium especial, um médium superior. E quando você se achar um médium especial, um médium superior, esse espírito vai te dar uma informação absurdamente falsa. E você já vai estar completamente cego a respeito disso, a respeito da sua mediunidade. Você já vai se achar tão bom, você vai confiar tanto naquele espírito, que você vai comunicar para o mundo essa informação que você recebeu. E aí você vai quebrar a cara. Muito provavelmente a informação será falsa. E é assim que a maioria dos médiums caem. Às vezes a gente recebe informações a respeito de alguma pessoa que chegou lá para tomar um passe, para desobsessão, e os espíritos vêm e falam isso e aquilo. Isso não quer dizer que o que eles estão falando seja verdade. O foco é em tratar a pessoa que veio para a desobsessão e tratar o obsessor. Se o que ele falou é verdade ou não, pouco nos importa. E lá existem outras pessoas, várias pessoas, que estão lá para te lembrar a todo momento que você não é especial. Que o objetivo ali não é fazer fofoca da vida alheia, não é receber uma informação magnífica para ser transmitida para a humanidade, porque nós somos médiums especiais. Não, o objetivo é tratar as pessoas. E se esse grupo mediúnico, por acaso, o grupo inteiro se perder, o grupo inteiro ficar fascinado, entrar numa fascinação, existem outros grupos, outros dirigentes da casa, que vão acabar recebendo essa informação. E aí vão chamar o grupo e vão dizer, olha, vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Por exemplo, existem grupos na internet que sempre recebem psicografias de espíritos famosos. Será que é verdade isso? Algumas psicografias elas são realmente coerentes. Pode ser a espiritualidade se aproveitando disso para divulgação, para chamar a atenção. Pode ser verdadeiro mesmo. Pode ser a espiritualidade criando falsas comunicações, digamos assim, mas críveis, comunicações que provavelmente seriam reais, que não são do próprio espírito, do espírito exatamente, mas do que o espírito vivenciou, ou simplesmente pode ser, e o mais provável é que seja, de espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, ou espíritos piores do que esses, espíritos que querem acabar com aquele grupo mediúnico. Então, se você faz o trabalho em casa, você fica mais suscetível a esse tipo de influência. Por isso, é mais um motivo que eu não recomendo que você faça os trabalhos mediúnicos em casa. Se você for muito pé no chão, for muito religioso, tiver a certeza que você tem um grupo forte, consistente, pessoas de bem que se dedicam à espiritualidade, pessoas fora da curva, pessoas muito conscientes do que estão fazendo, que tenham médiuns muito experientes, médiuns videntes, médiuns que têm uma mediunidade muito mais aflorada, aí pode ser que você deva fazer isso em casa, talvez se veio uma instrução da espiritualidade, mas a maioria das pessoas tem uma mediunidade muito dúbia. Eu mesmo, diversas vezes, duvido da minha mediunidade. E às vezes as coisas se confirmam com outro médium do grupo, que não ouviu a minha comunicação e relata que recebeu um espírito, e aquele espírito contou a mesma história que um espírito contou para mim. Eles eram irmãos, eles conviviam, e aí as histórias batem. Como um não estava ouvindo o outro, e aparece a mesma história, aí confirma. Então a gente precisa desse tipo de confirmação. Ou vem um mentor espiritual por um outro médium e confirma algo, algum entendimento, algum recado para o grupo e coisas desse tipo. A maioria das pessoas tem uma mediunidade que ela não é tão ostensiva assim, ela não é tão clara. É difícil distinguir o seu pensamento de um pensamento de um espírito. Você percebe quando tem algum espírito incomodando. E esse é um outro aspecto. É muito comum que um médium gere o que a gente chama
de interferência anímica, o animismo. O próprio espírito do médium ou as próprias ideias daquele médium, elas vão interferir na comunicação dos espíritos. O objetivo do médium é interferir o mínimo possível na comunicação dos espíritos, mas vai haver alguma interferência. E como existem médiums de diferentes backgrounds, de diferentes culturas, os espíritos se comunicam pelos médiums que eles são mais afins. Então é direcionado para determinados médiums alguns tipos de espíritos. Nós temos no nosso grupo uma pessoa muito ligada à natureza e à Umbanda, por exemplo. Então, normalmente, os espíritos dessa linha se manifestam por ela, porque esses espíritos vão ter mais facilidade em comunicar as ideias deles através daquela pessoa, que ela convive mais com esses termos, ela aceita mais aquelas ideias, então ela tem uma tendência maior a permitir, ou se afinizar com aquele espírito e a permitir que aquele espírito exponha melhor as ideias que ele traz. É muito comum que eu receba espíritos que dão comunicações mais esotéricas, que entram em aspectos mais diferentes do mundo espiritual. Por quê? Porque eu aceito mais esse tipo de coisa. Eu tenho uma formação que originalmente não era católica, nem evangélica, ela vem do ocultismo. Então, os espíritos que querem comunicar esse tipo de coisa, eles encontram na minha mente um vocabulário mais adequado. E é mais fácil que eu aceite essas ideias. E assim como a gente possui outros médiuns de outros perfis. Se você fizer isso em casa, sozinho, você vai ficar restrito sempre ao seu perfil. Será mais difícil que espíritos coloquem ideias com as quais você não concorda. Porque na hora que chegar a comunicação, a tendência é que você se oponha a ela, que você interfira nessa comunicação. Porque as suas ideias são contrárias. Por mais que você tenha, por mais que você tente não interferir, por mais que você tenha o objetivo de não interferir na comunicação, isso vai acontecer. Se você não concorda com determinada situação de mundo e vem um espírito daquela linha que você não concorda dar uma comunicação, é provável que você não aceite ou que você oponha pensamentos contrários aos pensamentos que aquele espírito está te colocando. E aí eu posso citar, por exemplo, questões políticas. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Questões religiosas, questões sexuais, diversos pontos. A sua posição pode impedir uma comunicação de um espírito que veio te esclarecer alguma coisa. E é muito comum que entre uma comunicação e outra de um espírito sofredor, venha um espírito mais elevado para dar algum tipo de esclarecimento ou alguma mensagem de apoio ao grupo. E aí, se você não conseguir receber essa mensagem adequadamente, o trabalho fica comprometido. E na maioria das vezes, essa mensagem é dada justamente para que você, que está dando a comunicação, receba e pense a respeito daquilo que está sendo comunicado. Então, lá na casa espírita, depois de muito estudo, muito treinamento, você fica mais aberto. E vira e mexe, existe um dirigente do grupo. E esse dirigente chama a atenção das pessoas para os erros que elas estão cometendo. Chama atenção para as coisas que elas precisam prestar atenção. Ou ele ouve 2, 3 vezes a mesma mensagem e fala: galera, essa mensagem está se repetindo. É porque alguém tem que ouvir. Vocês estão atentos? O médium é o primeiro que deve prestar atenção na mensagem que ele mesmo dá. Então, se você faz esse trabalho isolado, fica muito mais complicado, fica muito mais difícil. Por esses motivos que eu elenquei aqui, eu defendo a ideia de que seria melhor você trabalhar a mediunidade, dar a comunicação mediúnica apenas
nas casas espíritas, apenas no local apropriado. Eu acho que você fica muito mais protegido nos mais diversos aspectos da sua vida. Você se resguarda de qualquer tipo de problema. Mas, se você tem confiança de que você é capaz de fazer isso em casa, está considerando todos esses aspectos que eu falei, e é provável que tenham outros que eu nem mesmo levei em conta ou não me lembrei agora, se você acha que é capaz de superar tudo isso, bom, vá em frente, né? Mas pense bem, reflita, não leve em conta somente que aquelas pessoas que não são médiums falam, vamos seguir Kardec e vamos fazer a mediunidade em qualquer lugar. Não é bem por aí, entendeu? Quando a gente trabalha no grupo mediúnico, a gente vê que o buraco é mais embaixo, os momentos de desequilíbrio com a mediunidade são muito fortes. Às vezes eu passo 1 ou 2 dias bem mal mesmo. Eu não me sinto bem, eu brigo em casa, me desentendo com a esposa. Não é algo agradável, é um sacrifício que acontece, que vira e mexe. Eu penso sim em desistir, vira e mexe, eu penso, cara, vou acabar com isso, não aguento mais. E aí depois que passa o grupo, eu me sinto melhor e volto, passou, estou me sentindo bem, fico feliz. Isso não é só comigo, isso acontece com os outros médiuns do grupo. Eles falam, cara, tem dia que não consigo dormir, tem dia que é um inferno em casa, que eu brigo com todo mundo, eu brigo com a esposa, eu brigo com o marido, eu brigo com não sei quem, passo noite sem dormir, é comum eu passar a noite sem dormir, vou dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sempre antes do grupo mediúnico. Quando eu dou qualquer bobeira, quando eu me desequilibro, é comum isso acontecer próximo do grupo mediúnico. E aí, eu indo para a casa espírita, esses espíritos são tratados lá, eles ficam lá, e quando eu volto para casa, eu volto muito melhor. Se vocês puderem evitar fazer em casa, não façam em casa. Gente, não é simples. Mediunidade não é brincadeira. A gente às vezes pensa, eu quero ser médium, deve ser legal. É legal. Você recebe muita informação extra. Você fica sabendo de muita coisa. Traz muita informação que agrega na sua vida, no desenvolvimento do seu espírito. Mas é um sacrifício. É um trabalho que desgasta, que cansa, que te exaure às vezes. Não é só felicidade, não é só alegria. É um trabalho que, se você não precisa fazer, eu te recomendo que você não faça. Só faça se você for chamado a fazer. A primeira vez que eu fui para um grupo mediúnico, eu fui por escolha. Eu quis ir, eu quis desenvolver a mediunidade. Eu nem sabia que quando eu era adolescente, eu já tinha dado uma comunicação mediúnica. E aí eu cheguei no grupo, trabalhei por 6 meses naquele grupo, era um grupo de educação da mediunidade, e eu vi que o desgaste era grande. E aí eu decidi não ser mais médium, não trabalhar mais com a mediunidade. Passaram-se vários anos que eu fiquei afastado da casa, cuidando da minha vida material, e quando eu voltei para a casa espírita para trabalhar no passe, lá eu senti uma presença, eu senti que eu tinha que dar uma comunicação. E aí meu dirigente falou, vai para o grupo mediúnico. Quando eu fui para o grupo mediúnico, comecei a dar um monte de comunicação, uma atrás da outra, todas muito pesadas, e eu já vinha num tempo complicado, eu sentia algumas presenças complicadas, e aí quando eu cheguei lá, eu dei comunicações que expressaram pensamentos que estavam comigo, e estavam inclusive em outras pessoas aqui da minha família, que estavam sendo obsediadas também. Elas estavam pensando as mesmas coisas que eu. E aí esses pensamentos foram embora depois da desobsessão. E aí eu entendi que eu tinha que trabalhar de fato no grupo mediúnico, que aí dessa vez sim foi um chamado, eu não escolhi, veio, aconteceu. E aconteceu outras vezes durante o passe, um passe normal de harmonização, de eu precisar dar alguma comunicação. E aí eu entendi que, bom, não tem jeito. Se está na minha programação, então eu continuo como médium. Mas eu não recomendo que ninguém force a mediunidade. Eu acho que qualquer médium
sério vai falar isso para você. É um sacrifício, de alguma forma, não é agradável em muitos aspectos, mas é recompensador em outros. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que seja instrutivo, que tenha valido a pena ver o vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com aquelas pessoas que querem fazer um grupo mediúnico em casa, para que elas pensem bem, que elas considerem todas essas questões. E se der, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Fique bem e até lá!